Na capacitação tecnológica de hoje, você confere como recuperar áreas do bioma cerrado, preservando a mata nativa. Olá, meu nome é Moacir José Salles Medrado. Nós vamos conversar com você hoje, nesta aula, tratando de alternativas de manejo sustentável para o cerrado. Uma outra questão a ser levantada, importante dentro da estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta, é a priorização das áreas degradadas por mau uso, principalmente as áreas de pastagem, né? Nós temos inúmeros milhões de hectares de pastagem degradada no Brasil e que são possíveis de serem melhorados tanto para reformar a pastagem como também para ser direcionados para outros sistemas que são incluídos dentro da estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta. Então é impossível a gente imaginar trabalhar com integração lavoura, pecuária e floresta como estratégia pensando em derrubar a área de floresta natural ou de vegetação natural do cerrado, né, para fazer agricultura, quando a gente tem milhões de hectares que são propícios para a gente fazer, então, colocar para funcionar essa estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta. Um outro aspecto específico, né, para o bioma aqui é a gente imaginar de que tem muito pouco esforço feito para privilegiar as espécies arbóreas e arbustivas de cerrado. Então, se a gente não tomar cuidado, nós vamos começar a fazer inúmeras pesquisas com o sistema de integração lavoura, pecuária e floresta, com o sistema que liga eucalipto, pastagem e boi. E aí, esses sistemas vão começando a se particularizar como o principal sistema da região, e com isso a gente termina deixando de privilegiar outras espécies arbóreas e arbustivas do cerrado. É mais complicado? É mais complicado. Mas nós temos espécies no cerrado que são totalmente factíveis de se trabalhar com relação a um dos sistemas principais da estratégia, que é a integração lavoura, pecuária e floresta, ou então a própria integração pecuária-floresta, né? Então é preciso que a gente bote um olho no baru, por exemplo, que está ali naquela fotografia de baixo, né? Infelizmente, muitas vezes a gente se pega em algumas particularidades, né, e termina por perder uma espécie muito importante. Eu já vi algumas informações de que a copa do baru não tem uma permeabilidade muito grande, então você termina não tendo no baru uma espécie de maior interesse ou com maiores atributos para sistema silvopastoris. Mas eu pergunto a você, o que é melhor, você trabalhar com gado a pleno sol ou trabalhar debaixo de uma copa de baru, né? É melhor você trabalhar com gado a pleno sol produzindo carne ou leite, ou você produzir carne e leite e produzir, inclusive, a farinha do baru, a castanha do baru e assim por diante, né? Então, às vezes, por uma questão muito minuciosa, a gente deixa de lado uma espécie que é interessante, né? A gente pode pensar em várias outras no cerrado, como nos outros biomas, cada uma unidade, isso também é uma área muito interessante para o próprio projeto Bioma trabalhar. Se a gente tivesse pelo menos um esforço de pesquisa que, para cada bioma, por exemplo, e eu acho que isso é uma das coisas que o Bioma está pensando em fazer, é direcionar um trabalho de pelo menos 2 espécies por bioma serem transformadas em espécies enfáticas para trabalhar nos sistemas agroflorestais. Aí eu não falo mais nem no sistema de integração do tipo agro-silvopastoril, mas em sistemas agroflorestais como um todo, né? Então, se a gente pegar isso, nós vamos ter no mínimo 12 espécies do Brasil e vamos dar um salto que a gente não fez em toda a história do Brasil, né? Que é ter 12 espécies com todas as informações tecnológicas, né? Desde a produção de semente até a implantação e manejo, para trabalhar em sistemas agroflorestais. Infelizmente, a gente sabe que trabalhar com espécie nativa é muito complicado. Muitas vezes saem programas que parecem ser a redenção, né, das espécies nativas. Eu me lembro muito bem uma época em que eu fiquei muito alegre, eu trabalhava na Embrapa, na época quando surgiu um programa que era de incentivo à pesquisa para a definição de espécies nativas para sistemas agroflorestais, né? E, infelizmente, como a pressão de demanda é muito pequena, né, a pressão de demanda é muito mais das empresas que trabalham com espécies introduzidas,
esse programa simplesmente sumiu, né? Hoje em dia a gente não fala mais nele, né? Mas é uma área muito interessante, muito importante. Vocês vão ver em outras aulas, provavelmente, muitas pessoas fazerem um paralelo da seguinte forma: o eucalipto, quando começou no Brasil, era volumetricamente uma espécie que tinha uma produtividade mais ou menos na faixa de 12 cúbicos. Hoje em dia a gente vê espécies que em determinados sítios, não é bom a gente generalizar isso, mas em determinados sítios chegam a produzir de 70 a 100 metros cúbicos de eucalipto. Então veja a evolução que nós tivemos com o eucalipto. Eu não estou nem querendo essa evolução, por exemplo, em termos de espécie nativa. Só estou querendo mostrar que se houver uma pressão de demanda, um investimento na pesquisa, a gente vai poder minimamente ter aí essas 12 espécies em um período que eu julgo não seja tão longo, para que a gente possa utilizá-las em sistemas agroflorestais. E, do ponto de vista de espécies potenciais, eu vou colocar para você aqui algumas poucas, mas tem inúmeras. O Cerrado, por exemplo, apresentou em determinada época uma lista de 100 espécies que eram potenciais para sistemas agroflorestais, ou para a produção, digamos, de espécies nativas no Cerrado. O projeto Bioma pediu também para uma determinada consultoria, né, fazer um trabalho que chegou mais ou menos a um número parecido com isso. Né? Tem muitos trabalhos que a gente vai ver depois aí que falam em quantidades expressivas de espécies nativas do Cerrado potenciais. Né? Então, essas aqui é apenas para a gente dar uma ideia. É o caso do baru, do genipapo, da mutamba, da caroba, da canafístula, né? e do jatobá. Né? E se a gente pensar em sistema agroflorestal regenerativo, ou sucessional, ou análogo, como a gente tinha colocado, nós temos muito mais do que isso, porque aí entram muitas espécies que são espécies cuja conotação é muito mais para recuperação ambiental, mas que são incorporadas dentro do processo. Né? Agora, saindo um pouco da empresa, né, desse lado empresarial, em cima de tudo que a gente colocou, a gente gostaria de conversar com você agora um pouco sobre a transição na agricultura familiar. E aí, nesse caso, nós vamos trabalhar com dois tipos de transição, a transição interna e a transição externa. E o que é uma transição interna? Né? A transição interna na agricultura familiar passa, primeiramente, por uma baixa dependência de inputs químicos externos. Ora, por isso que eu falei que é complicado a gente trabalhar com o mesmo nível de transição para os dois públicos. Né? E aí eu não estou querendo fazer aqui nenhuma dicotomia, nenhuma discussão ideológica em termos de agricultura familiar e de agricultura empresarial, do agronegócio. Eu acho que as duas podem muito bem ocuparem os seus espaços, estão ocupando, e com todas as nuances de cada uma delas e a importância de cada uma delas. Eu estou falando muito mais porque o modus operandi de cada uma dessas agriculturas difere totalmente. Né? Então, a agricultura familiar está muito ligada a essa baixa dependência de inputs químicos e inputs externos. Né? Outra coisa é o uso responsável dos recursos renováveis. Isso remete para as duas agriculturas. Né? Tanto a agricultura empresarial como a agricultura familiar tem que ter essa preocupação em usar responsavelmente, né, os recursos renováveis. Né? Nessa transição na agricultura familiar, né, uma das coisas mais tocadas, mais ventiladas, é que a gente tem que ter, nessa transição, o cuidado de usar tecnologias, sistemas que mantenham a capacidade produtiva, né, por longo prazo. Então, não adianta a gente imaginar em sistemas que têm uma produtividade muito elevada, mas que se a gente não tiver condições de repor nutriente via input químico, né, de botar dinheiro, injetar dinheiro dentro do sistema para poder gerar energia para o sistema, a gente tenha uma capacidade produtiva ao longo do prazo diminuída. Né? Um outro aspecto que eu acho que é importante a gente considerar com relação à transição da agricultura familiar interna, e falando em termos de agroecologia, é a preservação da diversidade biológica e cultural. Né? Então, enquanto muitas vezes na agricultura empresarial a gente está trabalhando num sistema monocultural, sem tanta preocupação com paisagem, no caso da agricultura familiar, quando se trata de transição agroecológica, a primeira coisa que a gente tem que ter cuidado é a preservação da diversidade biológica e da diversidade cultural, e da diversidade da paisagem também. Né? Outra coisa bastante importante, que de certa forma diferencia um pouco, né, não tanto, mas diferencia um pouco as duas agriculturas, é a aceitação ou tolerância das condições locais. Né? Então, se eu sou um grande empresário e eu quero
trabalhar numa determinada região, né, eu tenho muito menos link, né, muitas vezes, com a tradição, né, e com a condição local, né, do que quando eu estou fazendo agricultura agroecológica. A agricultura agroecológica ela tem como princípio, inclusive, né, aceitar e tolerar essas condições locais. Novamente, a gente vê uma certa diferença entre as duas agriculturas com relação à transição, é que no caso da agricultura familiar, todos os compêndios, os trabalhos que a gente vê, uma das coisas que se coloca é a priorização de produção de produtos e mercadorias para o consumo interno, né? Então, há uma certa preocupação dos agroecologistas em não direcionar o produto do sistema de produção da agricultura familiar simplesmente para fazer divisa. Então, por isso que eu digo, há uma complementariedade. Enquanto uma agricultura está trabalhando muito voltada para o consumo interno, né, outra agricultura está trabalhando para exportar e para garantir divisas para o país, né? Mas o que eu quero é simplesmente não dicotomizar, mas mostrar alguns aspectos que são mais característicos de uma agricultura e outros que são mais característicos de outra. No que tange à transição externa, né, aí por isso que eu não coloquei, não fiz nenhuma consideração na transição externa, quando eu estava falando de agricultura empresarial, porque na transição interna tem alguns pontos que são tangenciam. Na externa, por exemplo, uma das coisas que a agroecologia mais preconiza é a expansão da consciência pública, né? E essa consciência pública expandida vai muito no sentido de se utilizar esse ferramental agroecológico, né, e em substituição a tecnologias modernas, né, entre aspas, ou seja, em contraposição à agricultura convencional, né? Ou seja, a agroecologia está muito mais próximo da agricultura fazendo uma redução, né, talvez muito grande, mas fazendo uma redução muito mais próxima da agricultura de 1920, 1930, antes do pós-guerra, ou antes da Segunda Guerra, do que a agricultura convencional, né? Então, nós estamos muito voltando. Na realidade, quando a gente trabalha com a agroecologia, a gente está retomando alguns princípios, né, que são mais antigos ainda, antes são anteriores à Revolução Industrial, né? A Revolução verde da agricultura brasileira. Um outro aspecto que deve ser considerado na transição externa é a organização dos mercados e infraestruturas, né? Então, tem que ser pensado de uma forma diferente esse tipo de tópico, né? Essa organização do mercado e de infraestrutura, quando a gente trata de... Outra coisa também que deve ser considerada na transição externa ao sistema produtivo, no caso da agroecologia, é a mudança institucional com relação a quê? Com relação a pelo menos a esses três tópicos, a pesquisa, ensino e extensão. Ou seja, há um novo modo de fazer pesquisa quando se trabalha de agroecologia, consequentemente de ensino também e de extensão, né? A extensão, por exemplo, agroecológica, ela parece às vezes assim uma diferença muito sutil, né, ou um exagero, mas é muito difícil você ver um agroecologista falar em transferência de tecnologia, né, coisas assim. Normalmente, quando se fala em integração tecnológica, porque na realidade se prioriza, no caso da agroecologia, a integração de saberes. Eu parto do princípio que não é só a pesquisa científica que tem a informação mais abalizada, né? Ou seja, ela tem que integrar o seu conhecimento com o conhecimento local, né? E a gente vai ver algumas vezes aqui, durante essas palestras do Projeto Bioma, durante os cursos, muitas pessoas trazerem experiências que conjugam o saber local com o saber científico. Então, essa é a grande mudança, né, que a agroecologia propõe também. Um outro aspecto que é bom colocar é a formulação de políticas públicas integradas e sistêmicas. Então, é muito mais complexa a geração de política pública para a agricultura familiar agroecológica, né, do que para uma agricultura mais calcada no negócio, né, em si, no agronegócio. Né? Todas as duas precisam de políticas públicas, todas as duas precisam de políticas públicas integradas, mas a complexidade da política pública para esses agricultores pequenos e que trabalham com o sentido agroecológico, obviamente, é muito mais aguda, né? E também aqui há uma diferença grande que é em relação ao aumento da participação de organizações sociais.
É quase impossível fazer agricultura familiar de cunho agroecológico hoje em dia se a gente não tiver algum agente mobilizador, né, que seja uma organização social, né? Até porque é essa organização social que muitas vezes organiza os produtores, é essa organização social que faz a leitura das dificuldades que os produtores, agricultores familiares têm e provocam o sistema público para que sejam geradas políticas públicas, né? Aí seja na área de extrativismo, seja na área de política pública para a agroecologia, no sentido de produção de grãos e cereais ou de sistemas agroflorestais, né? Mas essas organizações sociais, em grande parte das vezes, são as mobilizadoras, né, dos agentes públicos no sentido de geração dessas políticas públicas, né? Resumindo, então, esse primeiro tópico, o que a gente quis colocar é que não há um modelo único para a produção de grão que atenda tanto aos agricultores familiares quanto aos empresários, né, do agronegócio. Então, existem nuances, diferenças, que devem ser consideradas. Então, não adianta a gente querer dizer, ó, tem que ser tudo agroecologia ou tem que ser tudo agronegocial, né? Há espaço para as duas agriculturas, né? Um outro aspecto que eu acho que fica nesse resumo desse tópico é que a atualização da agricultura familiar no Cerrado necessariamente vai ter que passar por uma transição. Seja a agricultura agronegocial, seja a agricultura familiar com ênfase na agroecologia, as duas têm que passar por o mesmo processo de transição, né? Mesmo que para alguns grupos ela se restrinja à transição interna, né? Ou seja, no caso específico da grande empresa, a transição vai ser interna. E vai usar algumas ferramentas de agroecologia, que são os sistemas agroflorestais, né? Que estão embutidos dentro daquela estratégia de integração lavoura, pecuária e floresta. Uma outra coisa é que a atualização da agricultura empresarial terá que passar por uma transição, mas não agroecológica, como a gente colocou no caso da agricultura familiar. E sim terá que passar por uma transição que inclua sistema de produção integrado e de baixa emissão de carbono. Ou seja, a gente está fazendo um caminho moderno, me parece, se a gente pelo menos começar a transformar a nossa agricultura agronegocial, o agronegócio brasileiro, em uma agricultura que tenha uma base de baixo carbono mais forte, mais enfática, né? Na próxima aula, nós trataremos do fortalecimento da produção florestal não madeirada. Muito obrigado, até a próxima aula.